Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Calil da Reúd, estamos aqui no bondinho do Pão de Açúcar. Hoje é dia 21 de setembro de 2023, esse solzaço lindo. Estamos aqui visitando a Urca, projeto de 2016 que nós fizemos junto à Arquitetura Mais, né? O legal desse projeto é que nós fizemos os pilares metálicos de captação de água, então eles mesmos captam água, por isso que ele tem esse diâmetro tão grande, né? E aqui foi utilizado vigas de madeira laminada colada de pinos, tá? E nunca foi dado qualquer tipo de manutenção, como a gente imaginou. Legal dos detalhes, então a gente tem aqui os rufos metálicos, então a gente pode ver que os rufos metálicos estão funcionando muito bem, né? Você pode ver aqui que foi feito o ângulo de 45 graus. Eu não gosto muito desse ângulo de 45 graus porque normalmente ao longo do tempo ele abre muito, mas aqui funcionou. Eu achei que ficou legal, tá? Isso é a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. A gente pode ver que houve também umas entradas de água, né, no próprio vidro, então eventualmente vai precisar fazer uma manutenção do vidro, então a gente vê o escorrimento dele, principalmente aqui. Você vê que aqui a gente não vê o escorrimento da peça e aqui dentro a gente vê o escorrimento da peça, né? Então o vidro aqui está escorrendo e isso prejudica muito a madeira, mas mesmo com esse escorrimento e esse escorrimento contínuo, você vê que a madeira laminada colada ela está intacta, né? Legal aqui que ele tem um grid de 1,20 m por 1,20 m, deve ter um pé direito de mais de 4 metros de comprimento, e aqui é a fila de entrada do bondinho do Pão de Açúcar, tá? Mais uma vez foi feita em 2016, que foi colocado os quadros de cumaru e muxarabi, tá? E os painéis de madeira laminada colada também, tá? Legal o detalhe que a gente desenhou aqui junto à arquitetura, que foi esse beat em volta de toda ela, né? Que isso solta realmente da estrutura, e isso é muito legal porque isso ajuda muito a estrutura própria a trabalhar e ele ter a sua própria movimentação, porque madeira, ela querendo ou não, ela se movimenta, né? Para essa estrutura, ele tem um caimento para os pilares metálicos, como eu disse para vocês, eles captam água, então o caimento é um para cá e para cá, para cá e para cá, e ele capta água também nesse sentido aqui para os pilares metálicos. Então tem uma subestrutura, que é o que a gente chama de subestrutura, que vocês podem ver aqui em cima, que ela é menorzinha, tá vendo? Ela é menor. Aqui a gente tem a viga, aqui a gente tem a subestrutura, é uma cunha, que a gente chama de cunha, que é feita também em madeira laminada colada, e no caso aqui foi feita em madeira de pinos, tá? Para dar esse escoamento do vidro, tá? Normalmente o vidro a gente utiliza de 1,5% a 2,5% de caimento, tá? Aqui você tem um pouco da elétrica que foi feita, os muxarabis, até os muxarabis a gente utilizou esse bit, dá para você ver aqui melhor, esse bit para soltar realmente o muxarabi da própria estrutura de madeira. A gente não enxerga nenhuma trinca ou fissura que dá para chamar realmente a atenção, apesar da madeira realmente ser um material que trinca e fissura, e a gente vê a diferença de exposição, isso é legal ver. Então, por exemplo, aqui onde a gente tem, mesmo que tenha vidro, ao longo do tempo que a gente está aqui no Rio de Janeiro, sol de 40 graus, né, exposição direta, mesmo com vidro, a deterioração da madeira ela é diferente, tanto interna como externa. Então, quando você tem um elemento que ele é totalmente interno e não toma sol, você tem uma forma de comportamento do verniz, né? Lembrando que esse daqui foi feito com verniz montana à base d'água. E quando você tem o vidro, você tem aí uma deterioração completamente diferente. Aqui também você vê um escorrimento da água ali, de entrada de água do próprio vidro, tá? Cara, esse projeto aqui foi muito legal, foi para as Olimpíadas de 2016. Fiquei muito feliz, você vê muito legal a sombra que ele faz por causa dos muxarabis, né? E cara, eu sou muito feliz de ter feito isso daqui. Sou muito grato à arquitetura, muito grato às oportunidades que são dadas pra gente, cara, de fazer um projeto tão icônico no Rio de Janeiro. Que pra mim, na verdade, eu tive a oportunidade de vir aqui no bondinho quando nem tinha a Reúd, nem participava da Reúd, né? E agora eu venho aqui depois de anos aí que a gente fez o projeto e o negócio tá aqui, e legal é funcionando para as pessoas que nem sabem, né, da tecnologia que tem em cima da cabeça delas, ou o que a gente pensou, o que a gente fez e para quem a gente fez, mas acredito que as pessoas notam sim essa diferença do material. Aqui tá uma diferença de temperatura muito grande lá de fora para cá, então ele consegue reter muito o sol, principalmente por causa do pé direito, venta gostoso aqui, então acho que é bem legal. Vou passar um pouco da tabeira da lateral, só para vocês verem como que a tabeira fica quando a gente não faz manutenção. Essa peça que fica pro lado de fora
é uma peça que tem mais exposição total, né? A gente tem não somente a água batendo nela, mas a gente tem o sol direto, né? E aqui, de novo, nunca foi feito qualquer tipo de manutenção. E você vê aí que a peça ela não apresenta nenhuma trinca ou fissura. Ela apresenta algumas, né? Umas pequenas trincas, que é realmente o comportamento, mas nenhuma delaminação da peça. Então você vê que ela tá suja, então é importante realmente a gente limpar. E quando se fala em manutenção, principalmente para as peças como essa, a Rewood possui, a Rewood cuida que qual é a manutenção? Isso daqui é feito a cada 1 ano e meio. Ela tem que limpar e pintar, sem lixar. Se você fizer a cada 1 ano e meio, você só vai limpar e pintar. Aqui do jeito que tá, a gente vai precisar lixar, tirar todas as impurezas da peça para depois limpar, pintar ela de novo. E ela vai ficar zero de novo, 0, 0. A gente não tem nenhuma pessoa querendo fazer manutenção aqui, que eu acredito que é uma coisa que deve ser licitada, né? Mas é uma coisa que eu acho que é interessante a gente sempre ver o comportamento desses elementos ao longo do tempo, né? Você vê que tem muita sujeira que fica agregada junto às vigas de madeira laminada colada, principalmente nas laterais, né? Mas são coisas que valem a pena a gente ver isso ao longo do tempo, seu comportamento, que eu acho que é muito legal ver as patologias, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, né? E a gente sempre está estudando isso para melhorar, e isso é a experiência que a Rewood passa, né? Melhorar essa experiência ao longo do tempo, porque a gente desenha não para o agora, mas a gente desenha para a eternidade, né? Uma coisa é quando a gente fala em garantia e vida útil. A garantia disso daqui é de 30 anos, a vida útil disso daqui é eterna, né? O importante é sempre a vida útil que a gente tem do elemento quando a gente constrói, e a gente pensa realmente nisso, para ser eternizado ao longo de todo o tempo, tá? Vou dar mais uma volta aqui. Ali o bondinho, pessoal esperando na fila. Acho que é um elemento bem legal. Legal ver a soltura do rufo metálico. Isso eu sei que incomoda muitos arquitetos, mas a soltura do rufo metálico é muito importante, que é o espaçamento que ele tem entre a viga e o rufo metálico, porque esse é o espaçamento que garante realmente que a água não fique batendo diretamente na viga e não escoa, né? Bem legal aí. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Bondinho. Pra cima. Um abraço. Vai, Rewood.